E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de Baki mais uma vez, mas especificamente para falar dos efeitos do autor, ou melhor, do nacionalismo e patriotismo do autor na obra em si. Os pontos positivos e pontos negativos. Claro, eu serei um pouco tendencioso, pois eu não sou japonês. E por eu não ser japonês, como a galera chata fala, né? Você não está no lugar de fala. Mas mesmo assim eu vou dar minha opinião sobre essa obra, pois eu a consumo. Inclusive, para quem não sabe, eu compro Baki, no caso, originalmente. Eu tenho ele em japonês aqui, tá certo comigo? Não em casa, mas digitalmente. Então, eu sou um consumidor e eu quero dar minha opinião sobre esse todo armamento ou até mesmo toda essa construção nacionalista que vem ficando cada vez mais forte com o decorrer da obra e como isso influencia ela. Mas antes de comentar sobre tudo, devo te falar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos falar do nacionalismo de Itagaki em Baki. E primeira coisa que eu tenho que deixar clara aqui: não, o Itagaki ele não é xenofóbico, não, o Itagaki ele não tem preconceito e nem tampouco ele é racista, tá? Espero que não seja banido do YouTube por causa dessas falas. Ele não é isso, tá? Já começa daí, você já tem que botar isso na sua cabeça. Mas uma coisa que vocês têm que entender é que determinadas obras ela vai puxar a sardinha para seu país de origem. Exemplo disso é no caso a DC Comics. A DC Comics, ela puxa a sardinha para o seu país de origem, sim, ela faz muito bem isso. Claro, tem muitas etnias, muitas coisas hoje em dia, pois a DC ela já tem mais de 40 anos de existência. Por 1970 tava lá já algum quadrinho saindo, então as coisas vêm mudando hoje em dia. Mas se você reparar, né, você vê que o cara que é o alienígena do Kansas, o fato dele ser alienígena nem é muito importante, porque simplesmente o que importa é que ele tem as cores dos Estados Unidos na sua vestimenta, ele representa o Kansas, ele representa tudo aquele povo rural dos Estados Unidos, o bom escoteiro, Superman. A gente tem aquela de Themyscira, que deveria ser uma pessoa de longe, uma pessoa que não representasse os seus Estados Unidos, mas quando você vai ver a roupa dela, tá lá a estampa dos Estados Unidos. Então, no fim das contas, a gente sempre tem aquela obra puxando a sardinha para sua terra de origem. Então, no final de tudo, sabemos muito bem que, no caso, toda obra ela sempre vai ter aquela identidade própria e vai puxar, no caso, para o seu país de origem. Inclusive, a gente tem Capitão América, que coisa mais puxando para o seu país de origem do que isso? Claro, muitas coisas vão mudando na Marvel e a gente viu que aí as coisas se aprimoraram e foi ganhando diversificação, diversidade. Inclusive, a gente sabe muito bem que nosso país, Brasil, a gente tem uma cultura própria, a gente tem uma marca própria, mas quando a gente vai ver as nossas obras, nossas coisas, a gente não tem aquela forçação de barra, a gente não puxa muito pra gente, e isso é algo diferenciado nosso, porque a gente não é tão patriota como os demais povos. E os Estados Unidos, ele é extremamente patriota, então o que a gente faz? Mano, eu gosto disso aqui dos Estados Unidos, então eu começo a gostar disso, então eu vou consumir aquilo e não vou me importar com o que tem de patriotismo estadunidense ali. Mesma coisa é a gente com o mangá. Não importa o que tenha, não importa como seja patriota, eu quero consumir aquilo ali, e pra mim o mangá é muito melhor que coisas ocidentais. Você já começa a mudar sua visão sobre tudo. A gente, assim, o brasileiro, ele é assim, ele tende a se agregar das coisas dos outros e achar melhor do que suas próprias coisas. Eu não vejo ninguém chegando aqui pra mim e dizendo assim: Kenny, dá uma olhada no mangá X de tal brasileiro. Algumas pessoas já entraram em contato comigo e são os brasileiros que fizeram que entre em contato. Não é alguém, um fã, que chega assim: ah, esse mangá aqui de brasileiro, esse quadrinho de brasileiro, olha aqui. É muito difícil a gente ver isso, mas o simples fato de a gente gostar de um produto internacional. A gente é assim, brasileiro. Mostrando essa introdução que a gente tá tão apegado com as coisas americanas, tão apegado com as coisas dos outros. Vamos agora, no caso, para o Japão. Quando a gente fala de Itagaki, a gente sabe muito bem que ele vem mudando sempre. O mangá de Baki, ele evolui sempre. Mas ultimamente tem acontecido uma constante essa chamada nacionalismo de Itagaki.
No início, a gente teve Grappler Bach e ele é bem parecido com Ken Asura. Diversidade de vários lutadores, várias etnias, eles lutando. Claro, a gente fica um pouco arretado porque, mano, como é que pode um lutador tão brilhante brasileiro estar ali e perder? Sim, mas ele perdeu porque o protagonista não é brasileiro, né? O protagonista é um japonês, então tudo bem. Mas a gente tem a pluralidade, a gente tem aquela diversificação. Inclusive, a gente viu um brasileiro metendo sarrafo em Bach. Bach quase que chora de ter apoiado por Zulu e no fim das contas deu a volta por cima. Então a gente tem ali aquele show de miscigenação, né? Vários povos, várias raças, muito da hora, legal pra caramba. Mas após Grappler Bach, muita coisa mudou. Inclusive isso começa a acontecer em Bach Rama. Bach ainda dá pra dar aquele respirar e dizer assim, mano, muito massa, velho. Apareceu um russo, apareceu um americano que treinou na China, apareceu outro americano assassino lá, o Spec. E a gente vê, pô, tem diversificação aqui nesse mangá. Mas quando chegamos em Bach Rama, dá uma virada muito grande no jogo. E a partir desse momento, todos os personagens que são de fora, que não são japoneses, eles não têm como vencer. Inclusive, no final de Bach em si, a gente tem ali Júnior que é colocado por um pretexto interessante. Eu já falei sobre ele aqui, quão é importante ele na obra, mas você sabe muito bem que como ele é, no caso, um americano, o Itagaki ele pode avacalhar, ele pode humilhar de formas desprezíveis o personagem. E assim ele faz com o Eli Júnior. Ele deixa ele fraco, ele deixa com uma personalidade de talarico, né? Vamos dizer assim, eu sou amigo de Bach, mas eu quero pegar a mulher dele. Ele deixa ele com uma personalidade de crianção, de idiota. E ele vai sendo humilhado depois de bater nos japoneses, né? Tudo aquilo ali foi ensinamento e tal. Então ele começa a ser humilhado e não faz jus ao pai, que o pai até mesmo é respeitado por, no caso, Yujiro e tal. Aí depois a gente vê que o próprio Jack, depois ele começa a ser humilhado, mas o que tem de relevante no Jack para ele ser humilhado? Ele não é 100% japonês. O que tem de relevante para o Hetsu começar a ser humilhado? Ele não é 100% japonês. Inclusive a morte dele para Musashi é literalmente um roteiro para mostrar que a China perde para o Japão e tal. E isso já é algo cultural do Japão. Essa rixazinha, porque tanto o Japão como a China já fizeram muitas bostas um com o outro. Tiveram muita história tensa um com o outro. Então a gente tem sempre essa rixazinha de tipo, deixar implícito ali, o Japão é melhor, o Japão supera. Mas tipo, é algo, vamos dizer, aquela brincadeira sem ser na vera, é algo subjetivo. E isso sempre vai mostrar a potência do Japão, porque os rivais do Japão é tudo na Ásia, pô. O Ocidente é outra coisa. O negócio da Ásia ali, o pau quebra. Então a gente nunca vai ver a China sendo super, hiper, mega poderosa. Inclusive foi até um milagre ver o Kako Kaiô bater de frente com o Yujiro e tal. Aquilo foi legal. Mas em contrapartida você já tinha um desenvolvimento da América ali sendo com jogada pro lado. Inclusive o próprio Oliver, ele perde pro Bach. Beleza, Bach superou. Mas depois, pra que trazer o Oliver de novo? Só pra humilhar ele por Sukune? Então, eu parei só para falar de coisas onde o estrangeiro perde. Você percebe que por mais que o Doppo, Shibukawa, Katsumi tenham uma derrota ou algo do tipo, vocês percebem que eles têm uma segunda chance, eles têm como virar, eles têm como estarem em patamar acima sempre, mesmo que ele não vire o jogo, ele vai ser colocado mais tempo na obra, vai estar participando mais na obra, vai ter ali aquele momento mais desenvolvido do personagem. O único personagem que não foi bem desenvolvido e está sendo colocado a todo que é direito é o Sukune. E aí a gente vai falar aqui mais especificamente do nacionalismo. Você já deve ter entendido com a introdução que eu fiz lá que a gente pega tudo dos outros, mas a gente tem essa questão de ser empurrado para o nacionalismo de outras obras, de outros lugares. É a mesma coisa aqui. Só que em Bach é muito mais exagerado. A gente vê na cara que muitas derrotas acontecem só para mostrar que o personagem japonês ele é superior, ele está acima dos demais. Isso para mim é algo que deixa Bach inferior a muitas obras de artes marciais.
Porque a gente sabe muito bem que ter um personagem, 2 personagens, 3 personagens, 4 personagens, 5 personagens japoneses muito bons, ótimo, maravilhoso. Mas a partir do momento que você começa a humilhar alguns personagens ditos como os mais fortes em um momento, só para poder apresentar um japonês, metendo a caceta nele, dizendo que é o melhor que ele, não é o protagonista, a questão é essa, não é o protagonista, e nem tampouco nem é um antagonista. Você percebe que a obra ela é ditada, ela é roteirizada pelo espírito japonês da coisa de se mostrar superior a outra nação. Agora isso é muito subjetivo, não estou falando aqui que japonês é arrogante, não mesmo, não estou falando isso. É simplesmente o fato da gente ter aqui, vamos dizer assim, Mulher Maravilha, o próprio Superman, esses personagens que realmente demonstram ali a sua nação, ele sendo o palco de tudo e resolvendo tudo e sendo algo inimaginável. E não importa se ele não é o protagonista da história, ele nunca vai ser irrelevante. E é isso que acontece em Baki. A gente tem um exagero muito grande do Itagaki colocando acima de tudo o fato da etnia do personagem ser japonesa, fazê-lo ganhar um buff, fazê-lo ser superior a qualquer outro personagem. Mas isso quer dizer que ele é xenofóbico? Não, ele só quer agradar o povo japonês. Quem é que compra a revista dele? É japonês, cara. Não é um americano que vai estar comprando a revista em japonês. Geralmente o americano que compra a revista em japonês é porque ele estudou japonês e também porque ele é um japonês que está vivendo na América. Tá entendendo a parada? Então sempre vai haver aquela coisa de todos os personagens japoneses serem mais, no caso, privilegiados na obra em si. Parece que eu tô falando mal do Itagaki, né? Parece que eu tô sendo ruim com o Itagaki, né? Mas o fato é que o que eu quero mostrar aqui é que tudo que acontece em Baki é ditado pelo nacionalismo que o Itagaki tem tão grande pela sua nação, pelo seu amor à sua pátria. E isso faz do Itagaki uma pessoa ruim? Não. O que faz é a obra Baki ter problemas. Problemas esses que vai sendo colocado cada vez mais a cada ano. Perceba, início de Baki, menos nacionalismo. Segunda parte de Baki, ainda um pouquinho mais de nacionalismo, mas ainda tem pouco. Quando chega na terceira parte de Baki, full nacionalismo. Todo mundo que é estrangeiro pega em bomba direto. Então, é isso que eu queria falar para vocês, é isso que eu queria apontar para vocês aqui, meter o louco aqui só para falar sobre esse assunto, que toda a obra Baki, ela é envolta a uma transformação. E essa transformação a gente viu de tempos em tempos, que foi o quê? Saindo de uma obra simples, não tão afetada pelas ideias do autor como pessoa, para uma obra que tem a marca do autor como pessoa. E foi muito interessante ver a reação do pessoal com relação à luta de Jack vs Sukune. Praticamente todo mundo está falando que Itagaki vai fazer o Sukune vencer, porque Itagaki não quer japonês perdendo. E isso é preocupante de se pensar, sabe? Você olhar assim, tipo, pô, eu vou comprar essa obra aqui. Ah, eita, vai ser um japonês versus um estrangeiro. O japonês vai ganhar. Perde toda a graça. Perde completamente a graça. Coisa essa que eu vou dizer a você, viu? Gostaria muito que outras nacionalidades tivessem poder nessa obra. Para poder a gente ficar com dúvida. Se o Jack vencer, vai ser legal, mas não vai ser tão legal, né? Ele é mestiço, ele é japonês. Ele é japonês com canadense. Ainda é um pouquinho japonês, apesar que o japonês não aceita muito isso. Mas, enfim, o fato é que se tiver um estrangeiro ganhando de um japonês em Baki, será uma coisa que eu acho que a humanidade vai fazer festa. Porque, realmente, desde do final ali na reta final, né, de Baki, do segundo mangá, realmente o nacionalismo de Itagaki chegou a níveis gigantescos. E para finalizar esse vídeo aqui, a pior decisão de Itagaki com esse nacionalismo, as piores decisões, as duas piores. A primeira, menos pior, foi fazer o Oliver perder daquela forma tão ridícula. Eu entendo como foi,
eu acredito e eu aceito a forma como ele foi derrotado, foi porque ele foi burro, e faz sentido porque ele não é um artista marcial de realmente de fazer estratégia, ele só vai na força. Mas o fato é que você bota um personagem debilitando completamente o estrangeiro só por isso. Se fosse outro personagem ali, ele estaria de volta, o Oliver estaria conversando, batendo papo. Se fosse Doppo, já estava de volta, batendo papo, conversando sobre isso. Igual a gente viu Hanayama, lutou com o Spec, se lascou completamente. E depois, 2, 3 episódios, já estava ali, conversando com a Kuzue, né? Enchendo o saco dela e tal, falando com o Bakuto também. Enfim. A primeira coisa que Itagaki fez, que foi a minha bosta dele, que ele se arrependeu, eu tenho certeza, foi matar Hetsu Kaiô. Tanto é que a gente sabe muito bem que seu espírito teve uma nova chance e acabou revivendo em um mundo 2 de Baki. Ele começou a reviver. Por quê? Mano, por que você vai matar Hetsu Kaiô? O maior símbolo da China, você vai matar. Porque Miyamoto Musashi, o maior guerreiro, um dos samurais mais importantes japonês, estava lutando com ele. Então não tinha como o Hetsu vencer o maior símbolo japonês dos samurais. Ou pelo menos algo que lembra a isso, né? Que o Ocidente acha que é isso realmente. Então, é complicado. Eu acho muito chato o que Itagaki faz com o seu nacionalismo exacerbado em Baki. Porque antigamente não era assim, era muito melhor. Tanto é que eu digo a vocês que os melhores mangás, os mais legais de todos, é o primeiro e o segundo mangá. O terceiro, ele só é bom por causa de Pico Wars, que é a saga de Pico, né? E o finalzinho ali que tem ali o Hetsu treinando enquanto o Baki treina pra lutar com o pai. Aí depois daquilo começa ficando cada vez mais pior e agora tá ruim pra caramba, porque ninguém consegue acreditar em Itagaki escrevendo mais. Todo mundo acha que qualquer japonês vai vencer. Se for botar um estrangeiro, cara, não vai vencer, vai ser absurdo. O povo tá até mesmo sem vontade, sabe, de acompanhar Bakido. Mas era isso aí, é um papo que é meio chato, mas eu gostaria de falar sobre esse nacionalismo e o que trouxe de problemas pra obra em si. Enfim, ficamos por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!